Salve, salve meus amigos! Chegando ao fim aí a segunda rodada de Copa do Mundo e ao fim também a minha estadia aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Estou indo hoje em direção a Miami para poder acompanhar o terceiro jogo da seleção e vou deixar no vídeo de hoje os palpites aí para essa segunda-feira e para todos os seus jogos, beleza? Quero agradecer a cada dia a gente ter mais audiência, mais gente chegando, mais pessoas do nosso grupo e de certa forma também acredito que estou ajudando vocês aí nessa Copa do Mundo, nossos palpites estão legais. No momento que eu estou gravando esse vídeo, resultados de ontem, anteontem na verdade a gente acertou 3 de 4. Hoje a gente já começou com o Green na Espanha e tomara que a gente tenha gabaritado esse dia aí, beleza? Se você está curtindo as minhas dicas, não deixa de verificar se você está inscrito e se não tiver, já deixa o like aqui, beleza? Vamos rodar a vinheta para as dicas de hoje e que seja um excelente dia. Nossa senhora, a voz está indo embora. Vamos embora, pessoal, para os palpites dessa segunda-feira aqui no canal do Quero Apostar. Ontem a gente teve um desempenho um pouco mais oscilante, né? Mas também acho que foi o dia com mais zebras aí da Copa do Mundo, né? A Bélgica empatando com o Irã, o Equador fuzilando o Curaçao e não vencendo. Mas a gente teve dois greens que foram no jogo da Espanha e também na vitória do Egito. Tá um pouquinho no prejuízo, mas vamos embora buscar na segunda-feira, até porque a Copa do Mundo aqui ainda tem muitos jogos. A gente começa com Argentina e Áustria. Messi é um deus, não existe outra definição para esse craque que fez 3 gols na sua estreia de Copa do Mundo. Todo mundo achou que o Messi ia estar sossegado em Miami, que não sei o que, ele estava se preparando para poder fazer uma excelente Copa e conseguiu com 3 gols na estreia fazer a Argentina derrubar a equipe da Argélia. Foi a 4ª vitória seguida da Argentina, 4º jogo sem sofrer gols e o time caminha aqui como grande favorito mais uma vez para conquistar a Copa do Mundo. Um time muito experiente, que sabe o que fazer no campo, que se posta bem taticamente, que cria chances. Mas a gente tem que bem dizer também que cedeu chances para a Algéria, que inclusive o Messi deveria ter sido pelo menos expulso ou tomado um cartão naquele jogo. Então assim, a Argentina mostrou coisas positivas, mas também mostrou algumas coisas negativas nesse confronto, e eu também não tô assim para essa Argentina super favorita contra todo mundo não, e me espantei um pouquinho com a cotação diante da Áustria, até porque a Áustria, embora tenha feito um confronto nervoso diante da Jordânia também, se não me engano até saiu atrás, conseguiu vencer aplicando o que fez durante toda a fase de eliminatórias. Um perde pressiona muito efetivo e um time com muita qualidade no meio campo para frente, criando chances e conseguindo os seus gols. Não à toa foram 3. Dos últimos 10 jogos, só uma derrota. E tem embates aqui contra a Bósnia 2 vezes, contra a Coreia do Sul, e tem mesmo resultados positivos até mesmo contra a Holanda. Então essa Áustria, que fez uma eliminatórias muito forte, pode sim engrossar esse jogo. E o que a gente tem visto muitas vezes nessa Copa do Mundo são dois times que ganharam o primeiro jogo fazerem jogos bem mornos no segundo, né? Então a gente teve o México que ganhou junto com a Coreia e o México ganhou de 1-0, foi uma vitória apertada de um jogo muito morno. A gente teve também o jogo da Alemanha contra a Costa do Marfim, que também foi um jogo morno, a Alemanha conseguiu a vitória só no final. A gente teve outro jogo de vencedores, a gente ainda não teve, né? Esse é o terceiro. E eu acho que vai ser um jogo que a Áustria pode equilibrar bastante as coisas. Primeiro, que o empate praticamente já garante a classificação dos dois. Segundo, que a Áustria é um time bastante competitivo no meio. E terceiro, que a Argentina dependeu demais do Messi, o que me deixa com o pezinho atrás. Então eu vou recomendar, pessoal, a gente quer mais 1,5 da Áustria, embora eu ache a Argentina favorita, ganhar por 2 gols aqui eu acho um pouquinho exagerado, é a minha primeira dica para hoje, pessoal. No segundo jogo, né, a gente tem aqui a França contra a seleção do Iraque. França que precisou do segundo tempo, né, para poder vencer Senegal, um primeiro tempo fraco, mas um jogo também no Match Life onde estava quente demais. Então assim, o desempenho foi muito prejudicado por conta disso, e ainda assim a França conseguiu fazer 3. Quando esse time quer, cara, ele vai, e ele atropela, assim, sabe? E é o grande favorito para a Copa do Mundo, e hoje pode até rodar bastante o elenco. Eu ficaria com um pouco de pé atrás em relação a algumas finalizações de jogadores e tudo mais, porque esse time pode tirar um pouquinho o pé depois que conseguir abrir uma larga margem. O Iraque foi muito mais competitivo do que se esperava diante da Noruega. O placar até mostra que um 4-1 e foi uma goleada, mas num certo momento do jogo o Iraque foi melhor. O Iraque conseguiu seu empate depois de sair atrás, e aí o Iraque entregou o segundo gol, né? E depois, no segundo tempo, foi um pouco mais dominado, mas conseguiu finalizar. A linha, se não me engano, estava em 7,5, 8,5. O Iraque finalizou 14 vezes. O atacante Al-Hussein conseguiu fazer o seu gol subindo diante de 3 zagueiros. Então, assim, esse Iraque não é também
bobo assim para não finalizar nenhuma vez. Então as linhas de finalizações estiver baixas, 6 finalizações, 7 finalizações, eu acho que o Iraque tem chance. Mas ainda assim é um time que tem muita limitação defensiva, né? Então a França tende a amassar. Gosto de produtividade da França aqui no primeiro tempo, com finalizações e escanteios. E gosto do handicap da França, que eu acho que a França cumpre o handicap nesse jogo. E é a minha indicação para essa partida, beleza? Jogo de Noruega e Senegal, dos jogos que eu tô mais com expectativa de ver. O pessoal tava fazendo aqui a coreografia da Noruega na Times Square, que ontem viralizou, e é realmente muito apaixonante a torcida dos noruegueses. Eles são muito unidos, é uma torcida que sabe, né, o que tu tem que cantar, então todo lugar é muito sincronizado, parece os argentinos, assim, galera bem animada, e a Noruega jogando um bolão, né, mas o que eu falei da Noruega se cumpriu no jogo, que é um time que tem um ataque excelente, com o Odegaard, com o Sorloth, com o Nusa, com o Haaland, que já fez aí 2 gols, mas com uma defesa que não acompanha, então a Noruega sofre um pouquinho no lado defensivo. Senegal fez um jogo competitivo diante da equipe da França, um jogo difícil, mas acabou sucumbindo no final. Agora tem que ir para cima, conseguir a vitória, porque senão pode se complicar nesse grupo e ter que depender aí de uma vitória diante do Iraque para poder classificar em terceiro é complicado. Então eu espero um confronto um pouco mais solto, né? A seleção de Senegal fazendo um jogo corrido, sim, não vai ter tanto impacto do calor aqui e vai para cima jogar um futebol aqui bastante movimentado. Eu gosto das chances dos gols nesse jogo, tá, pessoal? E vou recomendar o mais 2,5 gols. A gente conta com 2 gols da Noruega, conta com gols do Senegal, e acho que essa vai ser uma partida bastante movimentada aqui, os gols vão ser uma tendência. Para poder finalizar, a gente tem aqui a Jordânia recebendo a seleção da Algéria. Jordânia que se mostrou um adversário frágil aqui na estreia, já não vence aqui há 6 partidas, perdeu todos os 3 últimos jogos que fez. Mas é uma seleção com muita vontade, né? Acho que se falta técnica, falta vontade aqui, já conseguiram fazer o seu gol, já está sendo histórico a participação. O time joga fechado, mas acabou sucumbindo frente a um adversário que tem um pouco mais de tática e técnica, né? E o perde-pressiona da Áustria incomodou bastante a Jordânia. Agora tem a Algéria pela frente, que não é aquele adversário que é de encher os olhos, mas o adversário que mostrou qualidades no lado ofensivo. Pegou um adversário que é muito complicado, então eu acho que a Algéria tem boas chances aqui. A cotação em 1,53 dá um pouquinho de medo, mas eu vou no meu clássico, na minha clássica bet de Copa do Mundo, que eu vou no Algéria para poder vencer e menos de 2,5 gols no primeiro tempo. Então acredito que a Algéria vai cedo ou tarde conseguir o seu gol aqui diante desse adversário mais frágil. E para mim essa é a melhor pedida deste confronto. Para poder finalizar, pessoal, passar para vocês os meus palpites, placar exato aí para essa segunda-feira. Eu vou começar com a Argentina 2, Áustria 1. A Argentina vai sim conseguir a sua vitória, mas uma vitória apertada diante de um adversário digno. 2-1, uma boa pedida aqui neste confronto. A França vai golear o Iraque por 4-0. Eu queria botar um 5-0 aqui, mas vai ser um 4-0 França. Protocolar também, tirar o pezinho depois de abrir a vantagem diante do Iraque, que não vai ter tanta sorte contra a defesa francesa como teve diante dos noruegueses, não. Noruega e Senegal, eu vou num belíssimo 2-2, num dos melhores jogos da Copa do Mundo. Acredito que vai ser muito movimentada essa partida, os gols vão sair, Senegal precisa de vencer, Noruega ótimo ataque, mas a defesa titubeia, 2-2 aqui é ótimo. E para poder finalizar, eu vou de Jordânia 0, Algéria 2. A Algéria conseguindo controlar aí os espaços defensivos, conseguindo abrir o caminho com a sua vitória. 2-0 protocolar aqui são os meus palpites do bolão dessa segunda-feira e eu pergunto você quais os seus. Comente aqui, a gente se vê muito em breve, um forte abraço e boas bets nessa segunda.